Bom dia, crianças! Como vocês estão? Como foi o feriado de vocês, hein? Da Prof foi muito legal. Hoje é quinta-feira, nós temos aula de português de ensino religioso. Em língua portuguesa, nós vamos continuar fazendo a interpretação daquele poema que a gente leu na aula anterior, tá bom? Então, nós vamos reler aí o poema do Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. No outro dia, o outono chegou, derrubando folhas das árvores. O vento sentia frio, e para esquentar-se corria zunindo pelo parque. O outono trazia consigo uma cauda de nuvens, e com elas pintou o céu de cores cinzentas. Não era só a paisagem que se modificava com o correr das estações. É que o gato, durante a primavera e o verão, vivera alegre e satisfeito. Não ameaçara os demais viventes, não despedaçara flores com patadas, não encrespara os pelos do dorso à aproximação de estranhos e não repelira os cães, eriçando os bigodes, insultando-os entre dentes. Tornara-se um ser brando e amável. Era o primeiro a cumprimentar os outros habitantes do parque. Ele, que antigamente quase nunca respondia aos medrosos bons dias que lhe dirigiam. A verdade é que o gato continuava com fama de sujeito mau e intratável. Os habitantes do parque, todavia, haviam concluído, ante a atual amabilidade do gato malhado, que se bem ele fosse muito mau, já não era muito perigoso. Deveria ter ficado velho, sem forças, e por isso procurava reabilitar-se. Perderam-lhe o medo. A fama ruim do gato malhado era antiga e arraigada. Como poderiam eles compreender que o gato mudara desde que a andorinha entrara em sua vida? Como entender que sobre a casca grossa, sobre o pelo eriçado do gato, pulsava um terno coração? Tão terno que aquele primeiro dia de outono foi encontrar o malhado escrevendo um soneto. Coberto por um pesado manto de lã, o gato era muito friorento. Contava sílabas nos dedos e procurava rimas num grosso dicionário, de autoria do afamado gramático Tamanduá, Prêmio Nacional de Literatura e membro da Academia de Letras. Sim, até um soneto ele escreveu. Possuo cópias dessa única produção literária do gato malhado, criatura séria, que sempre vivera longe dessas frioleiras. Foi-me dada pelo sapo cururu, que nas horas vagas dedica-se à crítica literária. Abro assim um novo parêntese. Dessa vez, poético. Apenas uma coisa eu peço. Ao julgar o soneto do gato, pense o leitor na boa intenção. Não apenas com um manto contra o frio cobria-se o gato malhado, naquela manhã de lírica inspiração. Cobria-se também com o manto do amor. A poesia não está somente nos versos, por vezes ela está no coração, e é tamanha a ponto de não caber nas palavras. Parêntese poético. Soneto do amor impossível. Para minha adorada andorinha sinhá. A andorinha sinhá, a andorinha sinhou. A andorinha bateu asas e voou. Vida triste, minha vida, não sei cantar nem voar. Não tenho asas nem penas, não sei soneto escrever. Muito amor, muito amo a andorinha, com ela quero casar, mas a andorinha não quer. Comigo casar não pode, porque sou um gato malhado. Ai, gato malhado. Esse texto do Gato Malhado e Andorinha Sinhá a gente encontra no livro Companhia das Letrinhas, de Jorge Amado. Hoje nós vamos continuar respondendo a atividade desse texto. Nós vamos lá para a página 82 e 83, continuando lá da quarta questão. Os animais, eles tinham dificuldade de compreender que o gato ficara bonzinho de uma hora para outra. Eles tinham dificuldade de aceitar que o gato tinha ficado bom. Por quê? Afinal, o que causou a mudança no comportamento do gato?
Por que o gato mudou? O que levou ele a mudar? Por que foi que ele se apaixonou? E aí? Releia o trecho a seguir. Coberto com um pesado manto de lã, o gato era friorento. Contava sílabas nos dedos e procurava rimas num grosso dicionário. O que o gato estava fazendo nessa cena? Ele estava fazendo alguma coisa. A Pro leu lá no texto o que foi que ele começou a fazer. Ele começou a escrever o quê? Você vai colocar aí na 6ª questão. 7ª. O poema que o Gato Malhado escreveu para a Andorinha tem 4 estrofes. Quantos versos tem as 2 primeiras estrofes? Estrofes são um conjunto de linhas. Vamos voltar aqui para a gente entender. Estrofes são esse conjunto aqui de linhas, ó. E os versos são as linhas que tem nessas estrofes. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4. No primeiro tem 4, no segundo tem 4 linhas também. Compreenderam? Então a pergunta é: quantos versos tem as 2 primeiras estrofes? Então 4 mais 4, você vai colocar aí. E quantos versos tem as 2 últimas estrofes? Mesma coisa, você vai contar a quantidade de linhas, tá bom? O poema, formado por 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, é chamado de soneto. Releia o soneto pelo Gato Malhado, que está na página 78. Qual é o primeiro sentimento dele pela andorinha? Quando a gente volta aqui e lê, ó. Para a minha adorada andorinha sinhá. Qual é o primeiro sentimento que ele expressa aqui nessa poesia? Você vai ler e vai descobrir qual é o primeiro sentimento que ele expressa, tá bom? Letra B. Por que a andorinha não podia se casar com o Gato Malhado? Lá no finalzinho do soneto que o gato escreveu, ele fala por que ela não quis se casar com ele. Letra C. O último verso do soneto se resume a uma única palavra. Ai. Que sentimento o uso dessa palavra revela? Quando a gente fala ai, que sentimento a gente está expressando? Alegria, tristeza, dor? E aí? 9ª questão. Que sentimento mudou o jeito de ser do Gato Malhado? Foi a raiva, foi o amor ou foi a alegria que levou o gato a mudar? Releia o primeiro parágrafo do texto e observe a linguagem cheia de poesia com que ele foi escrito. No caderno ou em uma folha avulsa, faça uma ilustração que represente esse trecho. Questão 11. Marque com um X a alternativa que corresponde ao comportamento das personagens animais do texto lido. Os animais e os outros seres da natureza não têm sentimentos? Ou os animais e os outros seres da natureza agem e sentem de forma semelhante à das pessoas? E aí? De acordo com o comportamento dos personagens, tá? Questão 12. Gato Malhado não se relacionava muito bem com os outros animais. Releia o texto observando como era o comportamento dele. Esse comportamento é adequado para a convivência entre seres? A maneira que o gato se comportava antes dele se apaixonar pela andorinha é uma maneira certa da gente conviver com as pessoas? Questão 13. Tanto o tamanduá quanto o sapo-cururu fazem alguma atividade na área de literatura. Que atividades são essas? Você sabe o que significam? Você sabe o que essas atividades significam? Com os colegas e o professor, façam uma pesquisa para descobrir a definição delas. Anote as descobertas no caderno. Lembre-se de registrar também as fontes que foram usadas para a pesquisa. Lá fala que o tamanduá e o sapo-cururu, eles fazem alguma coisa, eles têm alguma profissão. Você vai pesquisar um pouco sobre essas 2 profissões para dizer o que elas fazem, tá bom? Então, atividade de português, página 82 e 83. Para responder essas questões, você vai reler o poema da página 78 a 80, ok?
Agora nós vamos passar para este ensino religioso. Nós vamos falar sobre os ritos em religiões afro-brasileiras, indígenas e em budistas. Vamos fazer a leitura desse texto para responder à atividade. Ritos em religiões afro-brasileiras, indígenas e no budismo. O candomblé é uma religião afro-brasileira, pois se organizou no Brasil com elementos de religiões africanas. A Umbanda também é chamada de religião afro-brasileira. Lesa, ela reúne elementos de religiões africanas, indígenas e cristãs. As religiões afro-brasileiras, as cerimônias em que as orações elas são cantadas, acompanhadas pelos sons de atabaques ou palmas, além de danças. Também são comuns os ritos com os banhos de ervas. Então, quais são as características aí dos ritos religiosos das religiões africanas? Eles fazem uso de instrumentos musicais, que é o atabaque, e palmas, as pessoas batem bastante palmas. E além disso, eles também têm um banho de ervas, ou seja, eles usam de vários tipos de ervas para estar fazendo banho para as pessoas. Na primeira imagem, nós temos o culto do candomblé da nação Quetu, fica em Lauro de Freitas, na Bahia. Na segunda imagem, a cerimônia da Umbanda em Mongaguá, em São Paulo. Você pode me falar sobre alguns rituais realizados no budismo? Claro, Potira. E você me conta um pouco a respeito dos rituais realizados pelos povos indígenas? Vamos ler. Cada povo indígena tem as próprias orações ou próprios rituais. Muitos desses rituais incluem o uso de pinturas e adereços, como cocares, máscaras e outros, além de cantos e danças realizados coletivamente. Para dançar, as pessoas se organizam de diferentes modos, por exemplo, formando rodas com grandes fileiras. Então, a tradição indígena e os ritos indígenas, eles são formados por características corporais, pinturas, adereços, o uso de cocares de penas, máscara. E, além disso, eles cantam e dançam coletivamente. Essa imagem aí é a dança do ritual indígena. Agora vamos falar sobre os budistas. A meditação é uma das práticas realizadas pelos budistas. Para meditar, eles sentam-se com a coluna ereta, as pernas cruzadas e algumas vezes de olhos fechados. Outra prática usada pelos budistas é recitar mantras. Ou seja, recitar mantras é ficar repetindo a mesma frase ali várias e várias vezes, tá bom? Também é possível escrever os mantras em bandeiras penduradas ao ar livre ou em papéis colocados dentro de um moinho de orações. Cada vez que o vento balança as bandeiras ou que alguém gira o cilindro do moinho, os movimentos representam que estão sendo recitados. Na primeira imagem, nós temos o moinho das orações budistas e na segunda imagem, crianças budistas meditando. Agora a gente vai lá para o nosso caderno. Você vai fazer o seu cabeçalho aí no caderno de ensino religioso, vai pausar o vídeo, vai ler essas questões e vai fazer no caderno somente as respostas, tá bom, meus amores? Somente as respostas no caderno. Vamos lá. Complete as definições com o nome de elementos usados em rituais das religiões indicadas. Os quadros mostram o número de letras das palavras que você deve registrar. De acordo com o textinho que a Pro leu lá atrás, tá bom? Então, a letra A. Primeiro a gente vai falar aí sobre religiões afro-brasileiras. Qual é o instrumento musical de percussão usado nessa religião? Você vai contar a quantidade de quadrinhos aqui, é a quantidade de letras que ele tem. Aí você vai escrever o nome desse instrumento aqui. Nome das plantas utilizadas para banhos e rituais. Você vai contar a quantidade de letras aqui. Você pode estar voltando no texto lá que a Pro leu e revendo. Aí na letra B a gente vai falar sobre religiões indígenas.
Sons musicais produzidos pela voz. Quais são os sons musicais produzidos pela voz na religião indígena? Você vai contar a quantidade de quadrinhos e anotar aqui. Movimentos corporais executados com ritmo. O que é que eles fazem na hora dos ritos religiosos deles? Movimento corporal, tem aí 6 letrinhas, você vai contar as letrinhas, você pode voltar no texto para estar vendo. E por último, o budismo. Sílabas ou palavras repetidas para conduzir a mente. Como é chamada essas palavras que eles ficam repetindo a frase várias e várias vezes? São chamados de quê? Você vai olhar lá no texto, contar as letrinhas aqui e escrever aqui. Prática de atenção e concentração para obter clareza mental. O que os budistas fazem para se sentirem melhor, para se sentirem mais tranquilos e concentrados? Você vai contar as letrinhas e escrever aqui. Ou seja, no caderno você vai colocar lá, letra A, e escrever essas 2 respostas aqui. Letra B, escrever essas 2 respostas aqui. E letra C, escrever essas 2 respostas aqui, tá bom, meus amores? Então, a atividade de português aí no livro, atividade de ensino religioso, para ler esse texto, prestar atenção na explicação da prova e fazer no caderno somente as respostas dessa atividade, tá bom? Respondam as atividades, tirem a foto do jeito que a prova gosta para a prova conseguir ler e enviem lá no meu privado que eu estou aguardando, certo? Um beijo bem grande. Um ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.